Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mônica Morim e este é o programa Gestão da Água no Brasil. Histórias e Histórias, ou Gestão da Água, no Osso. Eu sou Paulo Paim e este programa integra um nosso projeto mais amplo, que é o Água de Todos, que foi criado pela Mônica e por mim exatamente para poder abrir um espaço de dividir as coisas que nós aprendemos na vida pessoal, mas principalmente na vida profissional. O assunto é a gestão da água, e poder dividir isso com quem tiver interesse. Esse programa, especificamente, está nos ajudando a aprender mais ainda, né? Porque nesses bate-papos com os nossos convidados, a gente acaba aprendendo e muito. Nós temos conversado sobre gestão de recursos hídricos a partir da história e das histórias contadas por seus atores, por quem faz a gestão da água no Brasil. A nossa ideia é falar e também mostrar os conceitos da gestão da água, tendo como pano de fundo contextos, história e histórias reais, aquelas que nem sempre são mostradas. Ou seja, nós queremos conhecer um pouco dos bastidores da gestão da água no Brasil. No episódio de hoje, o nosso assunto vai ser água e gênero, ou gênero e água, como nós quisermos. E para isso convidamos nada mais, nada menos que a Daniela Nogueira. Daniela, muitíssimo bem-vinda ao nosso programa. De cara, assim, já vamos te agradecer muito a disponibilidade de participar da nossa conversa. É um prazer estar aqui com vocês, com a Mônica, né? E, bom, falar sobre gênero e água, ou água e gênero, né? Para mim é sempre uma honra, né? Então, estou muito feliz aí da gente poder falar mais um pouquinho e pensar juntos, né? Esse tema que é um tema aí tão instigante. Daniela, nós vamos começar querendo saber quem é a Daniela, descrita pela Daniela. Então, conta para a gente um pouco da sua história de vida, da sua história profissional e da relação que você tem com a gestão da água no Brasil. Então, eu acho que para começar essa fala, né, situando bem, né, a minha posição, a Daniela é uma mulher, né, é mãe, filha, uma profissional. Minha formação inicial é na ciência política, né, e depois fui me aprofundando nessas discussões acerca da participação, da representação, e no doutorado que eu fiz em sociologia, eu justamente juntei, né, a água e o gênero, né? Já vinha pensando, essa discussão já vinha me instigando mesmo, né? E aí foi no doutorado que eu comecei a me aprofundar mesmo nessa discussão. E hoje eu sou pesquisadora sênior, né, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, professora, né, professora do Prof. Água, do mestrado, né, em gestão, regulação e gestão de recursos hídricos. Então, eu vivo aí nessas águas, né, mergulhando cada vez mais nessas águas. Daniela, quando que você fez o doutorado? Assim, só para a gente ter uma ideia no tempo, de quando que você começou, então, a pensar no tema água e gênero? Mônica, o meu doutorado eu comecei em 2005, né, e terminei em 2009, né? Então, lá se vão alguns anos, né? E essa pergunta é muito interessante, eu acho que a gente trazer, né, esse fio histórico é muito importante para toda a discussão, mas para essa particularmente, porque na época, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu achava que esse tema era realmente algo assim muito viagem da minha cabeça, né? E daí eu fui vendo que não, que havia pouca coisa escrita, né? Mas que em termos de concretude e de possibilidades, né, de trazer uma discussão fecunda para a gestão de recursos hídricos, isso era algo bem consistente, né? Então foi justamente daí
eu comecei a trabalhar com água, especificamente, né, com a Política Nacional de Recursos Hídricos, no mestrado, né? Então, como eu disse, venho da ciência política, e no mestrado eu justamente juntei aí essa discussão acerca da participação na gestão de recursos hídricos, especificamente. Na época eu trabalhava no projeto Marca d'Água, foi justamente nessa época que conheci Paim, né? Lá se vão muitos anos, Pouquinho de ano. 2002, 2003, uau, 20 anos, é melhor não pensar dessa forma. E foi justamente no Marca d'Água, não é? No projeto, o projeto tinha esse objetivo de estudar os comitês, né? A participação nos comitês de bacia hidrográfica. Nós trabalhávamos com 21 comitês na época, que eu já trabalhava com gênero, né? E comecei a ver, eu falei, olha, essas discussões aqui, né, me chamam para ter um olhar mais específico de gênero. E aí, né, uma época de muita efervescência da participação, né, na gestão de recursos hídricos, como a gente sabe, e então eu falei, bom, eu quero olhar isso, né? Eu acho que é interessante dizer, Mônica, que também na época eu comecei a ficar um pouco incomodada, né? Vem daí, né, essa discussão. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, era um espaço também, como eu disse, aí de grande efervescência, de debates, né? Então a gente estava aí ainda com, não eram tantos anos, né, de democracia, de abertura. Então esses espaços eram realmente muito fecundos. E, no entanto, essa discussão acerca da questão de gênero especificamente não existia. E quando chegava, né, ela chegava de uma forma extremamente truncada, né, e era mal, eu diria, havia muita resistência, né, não que não haja hoje, né, mas na época havia bem mais. E aí eu comecei a ficar incomodada com uma certa desqualificação acerca dessa questão, né? Então, sim, gênero, vamos, a gente vai conversar sobre isso depois, né? E isso foi me incomodando e eu falei, bom, né? Essa mente acadêmica, né? Disse, vou fazer meu doutorado sobre isso, né? Então, foi mais ou menos dessa inquietação, desse incômodo, né? Que surge aí esse mergulho, literalmente, né? Nas águas aí. É interessante porque eu quis, assim, saber, né, no tempo, né, quando que você tinha começado, porque, por exemplo, para mim, esse não é um tema, assim, que eu escuto falar há muito tempo, né, pelo contrário, eu escuto falar de água e gênero, assim, mais recentemente, de alguns anos para cá, não tem tanto tempo assim. E, Daniela, entrando um pouco mais, assim, no nosso tema, por que falar em água e gênero, né? Por que para você isso é tão importante? Assim, já deu para ter uma ideia que isso é bastante importante para você, mas por que falar em água e gênero? Bom, para começar, porque realmente eu acho que para a gente, né, se situar nessa discussão, a água, né, ela é fundamental para homens e mulheres. Então, a participação de homens e mulheres, né, também é fundamental. No entanto, a gestão de recursos hídricos, não só no Brasil, mas de uma forma geral, né, ela sempre teve uma lógica, uma perspectiva muito masculina. Não é? No entanto, também a relação entre as questões relativas às águas e as mulheres, né, é algo muito antigo, né? Eu diria que é desde sempre, é algo muito natural, né? E para isso eu trago uma questão, até um conceito, né, que é muito importante para nós que trabalhamos com gênero, que é a divisão sexual do trabalho. Então, a divisão sexual do trabalho doméstico, né? Então, quando a gente fala disso, né, tem uma relação muito específica com a questão da água doméstica, do provimento, né? Então, nas mais variadas culturas, nos mais variados momentos, né, da história, essa atribuição, esse papel, sempre foi dado às mulheres, né? Às mulheres de diferentes gerações, inclusive. Não são só mulheres adultas, são mulheres crianças também, são meninas,
também, né? Então, primeiro por isso, né? Porque é algo muito real, muito concreto. Então, quando a gente vai falar de participação, de representação, de qualidade, né? De representatividade, nessa discussão acerca de processos decisórios, formulação e implementação de políticas públicas, a gente sabe que é fundamental que as pessoas que estão diretamente relacionadas àquele tema, né, estejam representadas, estejam ali, né, se fazendo representar. Então, primeiro por causa disso. Né? E quando a gente vai aprofundando essa discussão, nós vamos justamente observando que o fato de termos mulheres, de termos homens, de termos diversos setores representados, traz uma qualidade para a discussão e, consequentemente, uma efetividade, em tese, né, para aquela política, porque ela tem toda essa diversidade aí na sua discussão, na sua formulação. Então, para começar, é por aí, né, que vem essa articulação tão, né, tão fina entre gênero e água. Daniela, nós vamos voltar logo aí adiante a esse assunto da representação, né? Porque para nós, e tu conheces bem o sistema de gestão, esse assunto, representação, é muito importante. Então, nós vamos dar um jeito logo, logo de encaixar aí a questão da representação, né? E a questão de gênero, não necessariamente a participação da mulher, né? Mas eu só queria te interromper para fazer uma observação. Nós entrevistamos há pouco tempo a Ana Luísa Rocha, que é antropóloga aqui do Rio Me Grande do lembrei Sul. também da conversa. Professora do Prof. Água também no IPH, né? Foi professora há muitos anos na Fevale, aqui em Novo Hamburgo, e, enfim, né? E tem um doutorado que trabalha aí com águas urbanas, né? E no decorrer da conversa, ela falou exatamente a mesma coisa que tu falasse, né? Existe uma vinculação cultural, né, das mulheres com a água que passa pela divisão do trabalho doméstico, que passa pelo banho das crianças, que, né? Essas especificidades é que precisam, de alguma forma, ser... Bom, vamos ver. Agora, depois eu vou te perguntar onde é que isso entra na gestão de recursos hídricos, mas isso é depois. Tá bom? Eu fiquei curiosa com relação a isso também. Então, mas a gente deixa um pouquinho para adiante, né? Daniela, acho que você falou um pouquinho assim de como que surgiu esse tema para você, né? De como que ele vem sendo tratado nas suas pesquisas, né? Você tem como dar para a gente assim, um panorama, né, do histórico da evolução do tema, né, desde quando você começou a trabalhar com ele, e assim, o que você espera para o futuro, né, com relação a essa questão, água e gênero? Posso sim, Mônica. Então, como eu disse, a questão em si, né, dentro dessa perspectiva concreta, ela né, inerente ao ser humano, né, essa relação nossa com as águas, né, de uma forma geral, com os corpos hídricos aí, nas diversas civilizações. Em termos de discussão, né, mais institucionalizada mesmo, ela vai começar com a Conferência de Dublin, né, em 1992. Ela é pontuada em Mar del Plata, mas ela, né, aterrissa aí com concretude em Dublin em 1992, que ela é justamente tratada no princípio número 3, né, que reconhece o protagonismo das mulheres em termos de provisão e cuidados com relação às águas. No entanto, em termos de Brasil, né, nós, né, sabemos que a nossa política nacional é norteada pelo gerenciamento integrado, né, pela GIR, pelo gerenciamento integrado de recursos hídricos, mas a nossa política ela não recepciona esse princípio especificamente, né, ela recepciona todos os demais, menos o princípio número 3. Essa foi também, né, uma das razões da minha inquietude. Eu falei, opa, né, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, não, mas isso já está aqui. Por que o Brasil não recepcionou?
né? E aí é uma longa história, né, que a gente vem mergulhando aos poucos. Então, mas isso foi, digamos assim, aquele passo formal, né, em termos de formalização. Então, no cenário internacional, isso vem acontecendo há mais tempo. Em termos de Brasil, né, o primeiro evento que se tem notícia, né, é justamente um evento que acontece em 2003, né, em Penedo, no Rio de Janeiro, do qual eu participei. Foi justamente quando eu comecei a me dar conta que eu não estava sozinha, né, nem estava delirando tanto, estava delirando só um pouquinho, né, e foi justamente uma formação, uma capacitação para treinadores, né, para multiplicadores, que foi organizada pelo Instituto Ipanema, da Ninon Machado, né, que foi uma figura extremamente atuante na gestão de recursos hídricos na década de 90, né, até 2000 e... Deixa eu puxar aqui a memória, até 2017, se eu não me engano, né, Ninon faleceu em 2017. Então, o Instituto Ipanema trouxe, né, mobilizou essa agenda através desse curso, que, na verdade, também tinha uma outra instituição, que é a Gender and Water Alliance, conhecida como a GWA, né, uma organização internacional holandesa, né, e que tinha aí na sua agenda exatamente essa questão. Então, em termos cronológicos, no Brasil começa exatamente nesse momento. Então, eu tenho muita honra, né, de me dizer, de me reconhecer como tendo participado desde o início, né, dessa discussão. E aí, nos anos seguintes, a coisa anda mais lentamente, né? Então, como eu disse, eu concluí meu doutorado em 2009 e foi um trabalho bastante árduo, porque era difícil encontrar referências, né? É pouca coisa, né? Você mencionou. Exatamente, era uma agenda que estava realmente engatinhando em termos de institucionalização. A problemática era muito concreta, né? E de fácil reconhecimento, mas essa reflexão, né, mais sistemática, mais articulada, esse reconhecimento da importância do tema, foi algo assim bem pontual, né, que vem amadurecendo. Então, eu entrei de cabeça, né, nesse tema, nessa discussão, e nós fomos organizando eventos, né? Em 2009, nós fizemos uma oficina para os países lusófonos, que foi outro marco, né, dessa discussão, e assim foram acontecendo várias coisas. Eu diria que 2016, 2017, são aí, né, em termos de ano mesmo, de referência histórica, temporal, o divisor de águas. Não é? Por quê? Porque em 2016 a gente tem a criação do CEPEG, do Comitê Pró-Equidade de Gênero, da Agência Nacional de Águas, né? Que na época não era em saneamento, era só, né, Agência Nacional de Águas. A gente está acostumando, né, ainda a falar. Exatamente. Né? E o CEPEG é criado, né, por uma portaria em 2016. E 2017 começa todo aquele processo preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água, que acontece aqui em Brasília. Né? Então, ali a gente tem um divisor de águas, realmente, em termos dessa agenda. Fizemos vários eventos, teve uma oficina para a incorporação da questão de gênero nos países da América Latina, que aconteceu em 2007. Temos um curso de educação à distância, né, que eu também, né, tive a oportunidade de coordenar. Então, a coisa cresceu bastante aí. E, sem dúvida alguma, né, em 2018, no próprio fórum, aí realmente a gente consegue, eu diria, colocar essa pauta na agenda de recursos hídricos de uma forma aí mais concreta, com a Ana abraçando ainda, com muitas resistências, né? Mas fica aí algo bastante pontual em termos de atuação. No processo cidadão do fórum, que foi, né, um elemento aí bem diferenciado
da realização do fórum no Brasil. Isso também se fortalece bastante. Nós lançamos, né, criamos em 2018, durante o fórum, a Rede Coletivo de Mulheres Latino-Americanas pela Água, né? E aí, desde lá, realmente a coisa vem crescendo bastante, né? A rede está funcionando, Daniela, a rede latino-americana está funcionando? Tá. Sim, sim. A gente acabou não se institucionalizando, informalmente, né? Eu diria que é por falta de pernas mesmo, né? Porque é muita coisa. Mas nós temos um grupo bastante fecundo, né? Com mulheres de diversos países da América Latina, mas o Brasil, sem dúvida, né? Como a grande força nessa discussão. Aqui chove, viu, gente? Não sei se vocês estão ouvindo aqui, tá caindo, por falar em água, tá caindo um toró, né? Mas, então, a rede, o coletivo está bem atuante e o que a gente conseguiu, entre outras coisas? A gente conseguiu uma mobilização muito grande, né? E uma visibilidade. Então, tudo que é feito, né, a gente compartilha, né, informações, tudo é bastante trabalhado coletivamente. Então, temos mulheres de de diversos estados, eu diria que praticamente todos os estados na rede, né? Temos os diversos setores representados, diversas perspectivas. Então, realmente, é um espaço aí bem interessante, né? E com essa formalização do CEPEG, né, aí as forças vão se juntando mesmo, né? E a rede interage como, Daniela? Vocês se reúnem virtualmente com determinada periodicidade? Como é que acontece essa interação? Ainda Mônica, algo muito informal, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que acontece tudo, praticamente, nesse grupo, né? Então, a gente tem reuniões... Funciona muito bem, né? Isso, bastante eficiente, né, nesse sentido. Exatamente, é uma ferramenta que aproxima muito, né? Então, a gente não teria essa comunicação, essa efetividade em termos de troca, né? Da visibilidade das ações, tudo a gente compartilha, como eu estava dizendo, a gente pede informações, né? Hoje mesmo a gente estava trocando sobre diversidade. Olha só, gente, a gente precisa aqui escrever uma palestra, né? Sobre diversidade, quem tem dados interessantes, mais atuais. E a gente, em todo evento que acontece, a gente procura se fazer representar, né? Então, tanto dentro do sistema, na governança propriamente dita do sistema de recursos hídricos, né? Nacional, quanto em todos os eventos. E aí a gente vai trocando, vai comunicando, né? Olha, estou aqui, está acontecendo isso, né? Ou não está acontecendo, né? Tem uma ausência de mulheres, por exemplo, né? Então, tem sido uma ferramenta muito interessante em termos de comunicação e de efetividade aí das nossas ações, né? Porque a agenda tem crescido, né? Então, ela tem, digamos assim, tido seu próprio movimento, né? Nos diversos... Ô, Daniela, e se alguém quiser entrar nessa rede, como é que faz? Só dizer que sim, é bem fácil, entre em contato comigo, com uma de nós, eu vou deixar meu e-mail, né? Por enquanto a gente está nesse formato ainda muito informal, né? Já começamos a desenvolver uma página e tal, mas isso não está ainda implementado, é preciso realmente parar para fazer isso. Como eu disse, a agenda ganhou um dinamismo muito grande desde 2018, né? Então, a gente está, digamos assim, surfando nessa onda, né, da facilidade de comunicação também. Tá. Você deixa seu e-mail que eu vou colocar aqui na descrição do episódio, né? Vai que tem alguma ouvinte interessada que quer integrar aí a rede. Com certeza, vai ser um prazer, né? A ideia é essa, a gente ter uma diversidade, né? A maior diversidade possível, em termos regionais, geográficos, em termos de gênero, né? Em termos de pautas, de agendas. Essa é a ideia mesmo da rede. Legal.
Antes de avançar, eu quero fazer dois registros importantes da tua fala, que eu considero importantes. Primeiro, assim, olhando de fora, digamos, porque não estou dentro da discussão de gênero, mas dentro da discussão de gestão de água, eu concordo contigo, né? O Fórum Mundial, acho que foi o grande, né, ponto de inflexão, assim. E a outra coisa que eu queria te agradecer por ter lembrado da Ninon Machado, assim, realmente uma figura maravilhosa, assim. Muita gente que amava a Ninon, outros que odiavam a Ninon, mas o Exatamente, uma Instituto Ipanema referência, e a Ninon né? fizeram história, né? Muito interessante. Com Muito certeza. obrigado por ter lembrado da Ninon. Um prazer, eu Daniela, agora sempre sim. faço questão, porque ela é realmente assim, uma pessoa que fez toda a diferença nessa agenda. Né? Então, eu Sim, sempre faço questão de trazê-la, porque de fato foi também a participação, a personalidade dela, né, Paim? Assim, sim. e não era polêmica, exatamente, né? Então, a personalidade dela também teve o seu papel, né, no sentido dessa abertura, né, do espaço. Ela era combativa, né, ao extremo. A Ninon é uma mulher extremamente polêmica, mas com conteúdo, né? A Ninon não polemizava por polemizar, né? A gente tinha que, enfim, Exatamente. tinha que pensar um pouquinho para ver se tu concordava ou não concordava, se ajudava ou não ajudava. Assim, mas a Ninon existia, né? Muito impressionante isso, né? Com uma personalidade assim, é, muito legal mesmo. Daniela, agora nós vamos voltar ao assunto da representação aí, porque esse é um assunto muito caro para nós. Tu sabes, né, que conhece bem o sistema de gestão, o nosso sistema de gestão de recursos hídricos no país, ele desde lá do Código de Água, ele vem sendo feito por hidrólogos, né? Homens e mulheres. Ou seja, essa leitura da gestão da água meramente quantitativa, né? Assim, então, faz aquela continha lá, balanço hídrico está resolvido. No entanto, a nossa legislação, a doutrina da nossa legislação diz, prevê a participação, né, dos diferentes grupos sociais relacionados com a água, nos comitês de bacia, nos conselhos estaduais. Nos comitês de bacia fica mais claro onde é que nós queremos chegar. E lá nos comitês, né, nós encontramos mulheres, muitas mulheres, né, representando usuários da água, representando organizações sociais, até governos. A pergunta que nós queremos fazer é a seguinte: na tua percepção, este assunto água e gênero dialoga de que forma com a gestão de recursos hídricos no Brasil? Ou podemos perguntar do outro jeito: o tema água e gênero se insere como representação? Existe espaço de representação para este assunto no contexto da gestão da água? Uau! Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Então, deixa eu começar pelo começo, vou puxar o fio aí da questão da participação, especificamente, da representação, né? Então, um princípio, né, básico aí da nossa política de recursos hídricos. Então, a questão da participação, como a gente sabe, na gestão especificamente, ela traz todos os desafios da participação de uma forma geral, né? Eu sempre falo isso. Eu dou aula de gestão participativa das águas, né? Então, eu sempre faço questão de pontuar. Então, nós temos os nossos desafios específicos, né, em termos das instâncias de participação de recursos hídricos, e temos os desafios que são comuns à participação e à representação e à representatividade como um todo, né? Então, essa discussão da participação e representação de mulheres, ela é realmente uma discussão central, extremamente desafiadora, né? Então, nós temos cada vez mais, isso é fato, mulheres participando do sistema, né? da governança do sistema. Né? Então, tem dados aí, o relatório de conjuntura da ANA vem trazendo isso. Né? No entanto, apesar desses avanços, a participação efetiva de mulheres ainda é muito tímida. Né? Esse relatório, o Conjuntura de 2020, né, ele vai justamente situar essa participação nas várias instâncias, sejam os comitês interestaduais,
sejam os comitês de bacia hidrográfica ou nos órgãos gestores estaduais, né, é questão de 1/3, né, dos representantes são mulheres. Então, vejam, a gente está falando de avanços, né, que a gente está num outro cenário diferente de 1997, para falar do início, né, da política, ou do início de 2009, 2010, quando eu lá defendi minha tese de doutorado. Então, temos sim avanços, mas há uma desigualdade, né? Uma assimetria muito grande em termos de participação. E voltando, né, a esse segundo ponto que você traz, Paim, da questão da se há espaço para essa discussão, né? Eu digo que sim, que há espaço, até porque a minha bandeira é justamente a bandeira de que essa incorporação efetiva, né, essa democratização da política, né, da gestão, mais do que da política, da gestão, né, ela traz efetividade. Então, não é uma questão politicamente correta, né, como se falava lá, como eu disse, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no final da década de 90. Né? É uma questão de efetividade. Então, se você tem a diversidade, né, nós sabemos hoje, cada vez mais, que a diversidade é fundamental. Né? Então, para a gente ter uma riqueza em termos de formulação, implementação de políticas públicas em qualquer setor, né, nós precisamos da diversidade. Né? Ela traz essa possibilidade de políticas com resultados mais efetivos. Né? E na gestão de recursos hídricos não é diferente. No entanto, há muitas resistências. Né? São muitas as resistências, inclusive de mulheres. Né? Porque essa discussão ela não é tão óbvia. Né? Por mais que pareça para mim, né, ou para algumas pessoas, ela às vezes não é. Eu me lembro claramente lá no início, lá atrás, né, quando eu encontrava as pessoas, e você agora está trabalhando com o quê, tal? Então, eu trabalho com água. Ué, água? Mas como assim? Né? Você não é cientista política? Eu falei, sim, justamente por isso. Né? Justamente por isso. Não é apesar disso, é justamente por isso. Né? Então, há espaço, né, para essa discussão, em termos consistentes, porque ela agrega, né, ela agrega qualidade à gestão, como eu disse, efetividade, né, mas há muitas resistências. Agora, eu sou uma pessoa otimista, então eu vejo muitos avanços, né, no crescimento desse espaço. Eu acho que o CEPEG, volto a afirmar, né, essa experiência do Brasil é uma experiência realmente, né, que precisa ser reconhecida. Quando a gente vai lá fora, em eventos, né, as pessoas ficam bastante surpresas de nós termos um Comitê Pro Equidade de Gênero numa agência nacional. Né? Então, essa experiência é realmente diferente e o CEPEG tem conseguido fazer muitas coisas. E a última notícia que eu trouxe, que eu trago para vocês em termos de CEPEG, só para, né, acho que eu vou adiantar um pouquinho, mas a gente volta depois, é justamente uma experiência de troca, né, de compartilhamento entre as agências, as diversas agências, né, nacionais, de diferentes temáticas. Porque é uma experiência muito específica de uma agência nacional trazendo um Comitê Pro Equidade de Gênero. Né? Então, a ANEEL e a Anatel estão começando, entre outras, né, a se interessarem por essa discussão também, porque cada vez mais, gente, a questão de gênero ela tem sido realmente reconhecida, né, como uma contribuição pragmática para resultados mais efetivos. Isso é muito interessante, né? Isso que está trazendo, para além da estatística, né? Estatisticamente, que é o que estava por trás da nossa questão aqui, né? Olha, tem mulher participando de montão nos comitês de bacia. Mas aí ok, mulheres participando, mas não o tema, né? Não a efetividade, não estão trazendo a condição de ser mulher e, com isso, tornar a discussão, né, mais ampla, como em tese deveria ser mesmo assim, porque é o que diz a doutrina, né? Participação de todos os grupos sociais.
Então, isso que tu está trazendo me parece muito importante. Não é uma questão se tem 1/3 ou 2/3. Ok, o que tu está trazendo é se aumentar a chance, né, de que esse aspecto entre também no debate né, que não é só uma conta, não é só coisa de engenheiro. Faz uma continha lá, tem Exatamente. água, não tem água. Não, não é. Opa, não é bem assim. Ok? Exatamente, é bem mais complexo, né? Inclusive, Uhum. lembrando que a questão da equidade, né, ela é um pilar da GIR, né? Que durante muito tempo ficou bem escanteado, né? Mas é um pilar, né? Daquela discussão inicial, ele está ali sustentando, né, a complexidade da discussão. Tá. Daniela, você comentou um pouquinho, mas assim, queria saber um pouco mais, fora do Brasil, como é que esse tema vem sendo tratado? Então, como eu disse, essa discussão lá fora, ela é mais, digamos assim, ela está em alguns países, né? Porque esse lá fora também é relativo, né? De quem que nós estamos falando, de que países, né? A gente está falando do sul, do norte, da Europa, da Ásia, da África, enfim, né? Mas pensando de uma forma mais homogênea, né? O lá fora, essa discussão, ela vem se apresentando mais madura, né, há mais tempo. Né? Então, particularmente os países europeus, né, onde, né, há uma tradição sobre a discussão acerca das questões de gênero, que estão muito presentes ali, principalmente na Europa do Norte, né, nos países escandinavos, na Holanda, falei justamente da Aliança de Gênero e Água, né, que é uma organização internacional holandesa. Então, esses países, há mais tempo, vêm reconhecendo a importância da questão de gênero para as políticas públicas e para as políticas de água, especificamente. Né? Mas essa discussão também vem avançando bastante na Ásia e na África. Olha que interessante. Né? De uma complexidade, né? Eu estou falando da Ásia, estou falando, né, de centenas de países. Né? Na África também não é diferente. Mas essa discussão, eu percebo que ela se encontra mais enraizada, ou se encontrava. Hoje a gente já está em outro momento mesmo, né? Nós, Brasil, particularmente, em termos de América Latina. Quando a gente troca com parceiras, né, colegas de América Latina, a gente traz essa informação, né, essa percepção, que elas dizem, poxa, não, em termos de Brasil, vocês já estão em outro momento. Né? Então, assim, olha que diferente, né? A gente está falando da América Latina, da África, da Ásia, da Europa, né? Então, o sistema ONU é um grande promotor, né, para a institucionalização dessa discussão, sem dúvida. Né? Então, isso vem de diversas formas, vem na própria agência ONU Mulheres, né, dentro do sistema ONU, na Agenda 2030, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa articulação, né, muito fina também entre o ODS 6, água e saneamento, e o ODS 5, né, que trata justamente da igualdade de gênero. Então, eu sinto que tem acontecido movimentos tanto de baixo para cima, em termos de agenda, né, e de atores, quanto iniciativas locais que reconhecem, né, essa possibilidade, essa oportunidade de trazer ações mais concretas e de que as mulheres, no caso, são, de fato, fundamentais para que aquela ação, aquela iniciativa tenha um maior enraizamento na sociedade. Né? Então, é bem essa articulação, né, entre de cima para baixo, as agendas, e também de baixo para cima, que eu acho que é assim, né, que a gente faz política pública. Né? Não adianta, não pode ser só vertical, né? Tem que ter um encontro aí dessas diversas escalas. Essa é uma informação que eu fiquei impressionada que tu trouxesse, né, de que a ANA, a experiência da Agência Nacional de Águas, passando para os demais, né? Isso é louco, né, Daniela? Imagina, se há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente ia imaginar uma coisa dessa. Né? Nunca.
Exatamente. Eu também tive a oportunidade, né? Essa coisa da gente estar muito tempo numa agenda, tem dessas coisas, né? Então, eu participei da criação do CEPEG, né? Então, eu acompanhei bem nos bastidores e conheci a resistência interna da Ana, né? Que a Ana é bem complexa, não é, gente? Então, tem uma diversidade ali, né, de possibilidades incrível. Então, uma resistência interna muito grande da agência, que ainda temos, né? Ela ainda existe. Mas cada vez mais, de fato, o CEPEG vem criando espaço, né? Agora no Encontro, né, Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, que nós nos encontramos, né, Paim? Fazia tempo que eu não ia ao INCOB, né? Claro, pandemia e, enfim. A gente teve uma sessão, né, específica, uma capacitação específica sobre gênero e água, né? Lotada, né? Então, assim, interessantíssimo. Teve o lançamento da plataforma, né? Mulheres e Água, né? Porque essa é uma outra questão, que a gente volta a falar sobre a questão dos números, né? Os números, eles não são, a gente não pode se prender aos números, né? O fato de dizer que tem 25%, 33%, enfim, né? Mas a gente vive numa sociedade, né, numa lógica que o quantitativo é relevante, né? Então, quando eu trago essa visibilidade dos dados, né, e digo, bom, a participação não é paritária, né? Uma questão fundamental da gestão é a paridade, né? Mas para a gente falar de democracia, a gente precisa falar de quem não está presente, que deveria estar, né? Então, se eu tenho num comitê apenas 25% de mulheres, né? É um pouco bizarro, né? Por que tão pouco, né? Claro que tem uma questão histórica, como eu disse, né? A participação na gestão de recursos hídricos traz esses desafios do contexto da participação como um todo. Isso a gente encontra, né, na representação no Congresso Nacional, né, no Judiciário, enfim, né? Mas é preciso olhar para isso, né? Então, quando a Ana começa também a se debruçar sobre esses dados, né, quantitativos e publicar no relatório de conjuntura, por exemplo, você tem uma justificativa, né? Falar, olha, eu não estou falando aqui do que eu estou olhando e achando que é, né? Nós temos números, nós temos evidências, né? E aí isso vai para um outro patamar. Né? E dá mais visibilidade também, né? Exatamente. Né? Você entra na lógica do sistema. Diz, olha, é no mínimo estranho, né? Eu só ter 25% de mulheres, né, em comitês de bacia interestaduais, por exemplo. Né? Por quê? Né? Se elas estão lá. Termina. Então é isso, se elas estão lá, se as questões se relacionam com essa perspectiva de gênero, né? Homens e mulheres, eu acho que essa é a grande questão, né? Trazem contribuições diferenciadas para a gestão. Essa é a riqueza. Exatamente, exatamente. Isso é o gênero, né? Isso é uma questão de homem ou mulher, é isso, né? Exatamente. Traz a especificidade, o olhar, né? Que é certamente diferente. Daniela, falando bastante de história, mas como tu viste no título do nosso programa, é História e Histórias. Tu tens aí uma história que tu acha importante, que tu acha interessante, engraçada, para nos contar? Fica à vontade. E, na sequência, Daniela, como nós estamos chegando já pertinho do final, aí nós gostaríamos que tu encerrasse o programa da forma que tu achar melhor. Então, tem uma historinha aí que tu acha, se eu tiver, se não tiver, não tem problema. E depois, por favor, encerra. Fica contigo fechar o programa. Tá joia. Bom, eu acho que uma historinha que, na verdade, eu já adiantei um pouco, né? É essa visão, né, de que o fato de nós vivermos numa democracia, né, e isso por si só já contempla, né, a questão de gênero, né? Então, eu me lembro em um evento,
né? Claramente, isso faz muitos anos, né? Eu justamente começando a falar sobre esse tema, né? E havia muito, era bem misturado o público, né? E havia muitas mulheres, né? E aí uma mulher, né? Na hora do debate, da discussão, pediu a palavra, né? Pegou a palavra e justamente me perguntou e me disse, né? O evento não era especificamente sobre gênero, né? Eu estava entrando lá com essa perspectiva. E aí ela justamente me pergunta, né? Ela diz, mas você não acha que o fato de você estar aí falando, né? Em um evento tradicional da agenda, né? De recursos hídricos, é sinal de que nós vivemos num sistema democrático em termos de gestão e que a participação das mulheres é aceita e valorizada, né? E aí eu fiquei olhando para aquilo, né? Eu falava, gente, mas como, né? Como é que eu saio aí dessa saia justa, né? Como é Eu que falei, foi? então, e aí eu falei, olha, realmente, sem dúvida alguma, né? Algumas décadas ou alguns anos atrás, isso não estaria acontecendo, né? Então, sem dúvida, é sim um avanço. Né? No entanto, eu também me reconheço com algumas características, né, que fazem com que essa minha participação seja melhor aceita. Né? Então, eu sou uma mulher branca, né? Eu sou uma mulher que vem da academia, né? Então, que vem com toda uma formação, né? Com todo um vocabulário, com conhecimento da gestão, né? Mas isso não significa que seja a regra ou a maioria, né? Então, a gente sabe que a assimetria dentro dos diversos espaços de participação é uma questão extremamente forte, né? Que aprofunda desigualdades, né? Então, a participação ela é um campo de tensão, né, de conflitos. A ideia é construir, né, é convergir, é construir consensos. Mas, naqueles espaços de participação, nós estamos em lugares muito diferentes, socialmente falando. Né? Então, eu procurei trazer essa reflexão para ela, né? Sem querer ser muito, digamos assim, sem querer ser grosseira, né? Mas, tipo assim, vamos ampliar a lente, né? E entender que isso aqui é um retrato 3x4, né? De um contexto bem maior, né? Então, mas foi uma saia justa e eu fiquei surpresa, né, com esse olhar. Aliás, eu já me surpreendi muito com olhares de mulheres não reconhecendo essas assimetrias, essas desigualdades, né? Então, essa é uma questão importante também, né? Que eu acho que posso terminar minha fala trazendo isso aqui para a nossa reflexão. Então, algumas questões, né, nessa agenda, né, um dos grandes desafios é justamente essa invisibilidade, porque para muitas pessoas, e aí eu incluo homens e mulheres, né, tá tudo certo, né? Então o fato de nós termos a participação como princípio é suficiente, né? Então a questão de gênero ela é para muitas pessoas invisível, né? Ou ela é neutra, né? Tem pessoas que não percebem, né? Colocam tudo aí, né? Da mesma forma, né? Não percebendo essas especificidades das dinâmicas internas, né? Dos espaços participativos. E simplesmente outras, né? Reconhecem, né? Que há essa diversidade, mas que ainda assim é um espaço de equidade. Né? Entre homens, mulheres, enfim, diversos gêneros, né? Diversas classes. E o que eu acho que é muito importante da gente reconhecer é que a questão de gênero, ela perpassa outras questões, né? Outras clivagens. Ela perpassa a questão de classe social, né? A questão econômica, a questão étnica, né? A questão racial, a questão geracional. Né? Então, é algo realmente muito complexo, que a gente precisa ter esse olhar um pouco mais treinado, cuidadoso, né? Para que a gente não coloque toda essa diversidade, toda essa riqueza, né? Como
chapado, né, como algo aí tão resolvido, né? Eu acho Sabe, que essa pode Janela, ser. que tem aparecido muito, né? Hoje tu trouxeste a questão de gênero e a sua relação com a participação. E tem aparecido muito os furos, né? Para usar uma expressão chula, mas que a gente entende bem, os furos da nossa lógica da gestão de recursos hídricos em termos de representação que consiga cobrir esse espectro todo diverso, né, que é a nossa sociedade. Isso tem aparecido muito nas conversas, não é, Mônica? Então, Sim. é legal. A participação, de uma forma geral, como a gente, né, já disse, ela é muito complexa. Numa questão como a água, né, num tema como a água, que afeta a todos, né, e a todas, né, então ela se torna ainda mais complexa, né? Eu acho que esse reconhecimento, né, das Nações Unidas é algo muito importante. Inclusive, nós tivemos um relator especial, né, o Léo Heller, né, um brasileiro, que trouxe essa questão. Olha que interessante. Ele foi o segundo relator da ONU, né, o segundo relator especial para a questão do direito à água e do saneamento. A primeira foi a Catarina Albuquerque, né? Mas ela não trouxe essa questão. Olha que interessante, né? Quem trouxe foi justamente um homem, sobre a necessidade de nós termos, de fato, uma gestão, né, transformadora, né, uma abordagem transformadora. E aí a gente não entra só na questão de gênero, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? É justamente essa diversidade. Então, para não me alongar muito, né, do que nós estamos tratando ao falar de gênero? Estamos falando da democratização da gestão para que haja também uma democratização no acesso à água e ao saneamento, né, de uma forma mais específica. Muito bom. Muito bom. Nossa, o assunto é complexo e extremamente envolvente, né? Como você disse, assim, a gente poderia passar muito mais tempo aqui conversando sobre isso. Com certeza, Mônica. Não é? Daniela, eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Foi muito, muito interessante, né, conversar com você. Então, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, a gente está já precisando finalizar aí o nosso episódio, mas muito obrigada mesmo pela sua participação, tá? Nós agradecemos também o professor Valmir Júnior, Zulu, pelo apoio aqui conosco, e lembramos que este é o programa Gestão da Água no Brasil, História e Histórias, ou como a gente costuma chamar, Gestão da Água no Osso. Convidamos você que assista, participe, critique, elogie e divulgue. E continue nos acompanhando nas redes sociais do projeto Águas de Todos. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Até o próximo episódio.